Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Nós vamos continuar falando de um texto que nós já estamos falando há algumas semanas, que é o trecho do jovem rico. E por quantas semanas a mais nós vamos continuar? Eu ainda não sei, porque é muita pedra para revirar. Mateus capítulo 19. Nós vamos ler o mesmo trecho que nós lemos na semana passada. O título de nossa mensagem hoje é A Impossibilidade da Salvação. A impossibilidade da salvação. Vamos ler. E eis que alguém aproximando-se disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que, vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que eu tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém. Então, na semana passada, nós focamos nos versos, na ordem de Jesus, no verso 21 e 22. Esse foi o foco da semana passada. E nós vimos que essa ordem de Jesus foi praticada pela igreja de Atos dos Apóstolos, onde todos os membros da igreja de Atos dos Apóstolos vendiam suas propriedades literalmente. E nós vimos a razão desta ordem de Jesus. A razão dessa ordem de Jesus é que a igreja do primeiro século, ela enfrentaria uma grande perseguição, chamada por ele de grande tribulação. E além disso, Jerusalém e a Judéia seriam destruídas, de forma que ninguém que tivesse propriedade lá continuaria com a sua propriedade, ninguém que tivesse casa, bem, negócio em Jerusalém continuaria a ter, porque seria tudo destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Logo, seria muito, 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 muito difícil um rico, ou seja, cheio de propriedades, cheio de ouro, cheio de prata, ouvir que ele teria que fugir da cidade, ele tem que escapar da cidade, porque tudo ser destruído seria difícil. Ele iria preferir ficar lá, ao perder tudo, para ser perseguido por causa de Jesus. Isso, então, fez com que, naquela primeira geração, essa mensagem fosse muito difícil de ouvir, principalmente para os ricos.
Quem quiser entrar nesses detalhes, eu expliquei no sermão da semana passada. Nós entramos nos detalhes sobre a grande tribulação que aconteceu no primeiro século, sobre a perseguição da igreja judaica e a destruição de Jerusalém. E agora nós vamos focar em alguns versos após. Hoje nós vamos focar nos versos 24 em diante. Dado essas considerações que nós vimos na semana passada, Jesus vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então pense aí numa agulha e pense em um camelo, um animal camelo, e pense assim: eu, com meus olhos meio turvo, eu tenho dificuldade de passar uma linhazinha na agulha. Quanto mais um camelo. Então, passar um camelo pela agulha é difícil? É muito mais do que difícil. É impossível. É muito mais do que difícil. É impossível. Antes de continuar comentando esse verso, eu quero fazer um breve parênteses que eu não deveria ter que fazer, mas eu tenho que fazer porque a gente ouve muita coisa por aí estranha. Mas existem alguns que eles vão falar o seguinte: olha, naquele tempo, o nome da porta de Jerusalém era Agulha. Tinha uma porta de Jerusalém chamada Agulha. Então, passar o camelo pelo fundo de agulha seria passar o camelo pela porta de Jerusalém, e Agulha é o nome da porta de Jerusalém. Qual é a base dessa explicação? A base é vozes da minha cabeça. Essa explicação não tem base histórica, bíblica, geográfica, absolutamente nenhuma. Sabe qual é o significado da palavra agulha? Agulha significa agulha. Legal, né? Então, se você já ouviu falar dessa explicação, apague agora, aperte o botãozinho, apague, você nunca ouviu isso. Agulha é agulha. Aí você falou, poxa, mas quem inventou essa explicação está querendo que agulha significa porta de Jerusalém, porque pela porta de Jerusalém não é impossível passar. É difícil você passar um camelo, mas não é impossível. Bom, o ponto de Jesus não é que é só difícil, é que é impossível. Você tem que prestar atenção nessa palavra que ele vai usar aqui, impossível. E a porta apertada, você pensa assim, apertado, difícil, mas consegue. Jesus não está dizendo que é difícil, mas consegue. Ele está dizendo que é impossível. Você tem que entender essa passagem, essa palavra impossível, para você entender o resto. Vamos ver. Então, Jesus está dizendo que, vamos entender o raciocínio, é mais fácil passar um camelo, imaginou um camelo, por um fundo da agulha, que eu não consigo passar nem uma linha, eu estou meio... preciso de óculos. É mais fácil do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque esse rico não iria querer abandonar todas as suas propriedades para ser perseguido. Nós vimos isso na semana passada. Essa é a razão da dificuldade. E aí os discípulos, no verso 25, se admiraram muito, ou seja, ficavam chocados, quando Jesus falou do fundo da agulha, ou seja, eles se chocam porque a comparação é realmente extremada. E eles perguntam, quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, então ninguém vai se salvar. Vocês precisam entender a força dessa pergunta para entender a resposta de Jesus. E aí Jesus vai dizer, no verso 16, ele vai dizer que aos homens é isso difícil. É isso que ele diz? Não. Ele diz aos homens é isso impossível. É impossível aos homens se salvar. É mais do que difícil. É impossível. Então a primeira coisa que você tem que entender é que para você é impossível se salvar. Então vamos refletir em algo que, na diferença entre algo ser difícil, mas ser possível, e algo difícil, mas impossível. Então se eu perguntar assim para você,
é possível eu correr daqui da igreja até a minha casa em meia hora. Correr. É difícil. Vai ter a subidazinha, eu vou começar a me cansar, mas não é impossível. Uma coisa pode ser difícil, mas ser possível. Agora, é possível você correr daqui até Nova York em meia hora. Você vai fazer uma corridinha até Nova York. Não, é difícil, é mais do que difícil, é impossível. Então, Jesus está dizendo que a salvação, está vendo a palavra isto? No verso 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso. O que é a palavra isso aí? Está se referindo ao salvar-se. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas não é possível, não é impossível para Deus. Mas a Deus tudo é possível. Abram aí em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Verso 34. 33. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendendo-a, trouxe e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, nós temos pessoas fazendo o que Jesus mandou fazer lá em Lucas, lá em Mateus 19. Por que eles fizeram isso? Nós explicamos na semana passada, eles tinham que estar prontos para fugir de Jerusalém. Nós vemos a primeira fuga de Jerusalém em Atos capítulo 8. Vai em Atos capítulo 8. Então, Atos 6, 7, 8 vai ser a morte de Estevão. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte deles e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, uma grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém. A gente viu semana passada. E já tinha um que tinha morrido. E você ia ter que fugir de Jerusalém. O que ia acontecer com a sua casa, com seus bens, com as suas terras? Ia ficar tudo para trás nas mãos dos perseguidores que estavam querendo te matar. Então, Barnabé tinha uma herdade. Ele vendeu, então ele estava pronto para fugir. Ele estava pronto para fugir. Se você tivesse muitas posses em Jerusalém, ia ser fácil ou difícil você aceitar fugir? Difícil. A perseguição era contra a igreja. Então, o que você ia ser tentado a fazer se você fizesse parte da igreja? Se você tinha muitas herdades, muitas casas, muitos bens, muito ouro, muita prata, o que você ia ser tentado a fazer durante essa perseguição? Eu não faço parte da igreja, não. Eu nem sei quem é Jesus. Essa é a tentação. Vamos voltar para Mateus 19. E aí os discípulos então perguntam: a quem poderá, pois, salvar-se? Jesus vai falar que a salvação, isso é uma consideração que eu mostrei. Mas o ponto é, todo mundo que precisa decidir, eu vou seguir Jesus ou não, vai ter algum tipo de dificuldade, algum tipo de barreira, que vai tornar a sua salvação não só difícil, mas
a ele impossível. Nós vimos o exemplo dos ricos, muitas propriedades. Mas se você analisar o que nós vimos nos versos 18, quando nós falamos sobre os 10 mandamentos, todos vocês, filhos de Adão, se você analisar os 10 mandamentos, quando você tem que decidir seguir Jesus, vai ter coisas que tornam seguir Jesus impossível. Vamos explorar outros textos que falam desses outros aspectos da impossibilidade. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 5. Epístola aos Romanos, capítulo 5. Vamos ver as coisas que tornam a salvação para o homem impossível. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Barreira número 1, que faz a salvação ser impossível para você. Você é um pecador. Quem aqui está fazendo um plano de leitura de Gênesis, está lendo Gênesis com a igreja? Levanta a mão. Então você sabe no verso 12, portanto, como por um homem entrou um pecado no mundo. Qual o nome desse homem? Adão. Então, desde Adão, todos nós somos pecadores, todos pecam. Isso é uma barreira para a salvação. O nosso pecado. Romanos 3, volte para Romanos 3. Romanos capítulo 3, ele vai dizer quais são as características da raça humana em virtude do pecado. Ou seja, o homem enquanto pecador, enquanto filho de Adão, enquanto tendo sido atingido por esse pecado que alcançou toda a raça humana, ele tem algumas características que ele vai descrever no verso 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente, e peçonha de áspero está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Para aí. Então ele está descrevendo aí a raça humana. O que é a raça humana pecadora? Então veja que ele vai dizer que a raça humana pecadora é injusta. Um homem sem Deus, pecador, ele é injusto. Não há um justo nem o sequer. Mas eu quero chamar a atenção para os versos 11. O verso 11. Quando ele diz, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, ele está dizendo que o homem em si mesmo, por sua natureza adâmica, ele não é capaz nem de entender a Deus, e ele não é capaz nem de buscar a Deus. Então tem gente que pensa, o homem no seu estado natural, o homem como pecador, ele pode até ser pecador, mas ele tem a capacidade de buscar a Deus. E se ele como pecador buscar a Deus, Deus vai se revelar a ele. Isso não é bíblico. O homem, ele está tão imerso no pecado que ele nem entende, verso 8, ele nem entende e nem busca. A última coisa que tem gente que fala assim, quando eu não era cristão, ou antes de Deus se revelar para mim, gente que acha que eu estava buscando a Deus, Deus não está brincando de pique-esconde com você. Ele estava escondido e você tentando achar ele se escondendo, isso não existe. Ele que estava tentando buscar você. Porque quem tenta se esconder é o homem. É o homem que fica querendo se esconder, fugir, se esquivar de Deus. Inverta esse raciocínio. Quem busca é Deus indo ao encontro do homem. Então não era que Deus estava correndo você atrás. Mude esse pensamento.
você estava correndo de Deus com seus pecados, ele estava correndo atrás de você. É o contrário. Os nossos pecados somos nós correndo de Deus, porque não há ninguém que busque a Deus, nem entenda. Eu sempre entendi Deus. Não, você sempre entendeu o seu ídolo. Uma coisa é o Deus verdadeiro, outro são os ídolos que nós criamos. E chamamos de Deus e de Jesus. Tem o ídolo chamado... Sabia que existe na Bíblia o ídolo chamado Jesus? Tem o Jesus verdadeiro. Só que 2 Coríntios 11 diz que as pessoas inventam Jesus na sua cabeça e também chamam de Jesus. Chama de Deus. Então nós vamos recapitular. Todos somos pecadores. Enquanto pecadores, não temos por iniciativa própria a capacidade de buscar a Deus. Por uma força própria, não. Vamos ler outra passagem que reflete isso, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele vai falar sobre a nossa conversão, ele vai dizer assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então veja aqui no verso 1 e no verso 5, o verbo que ele usa é vivificou, que é o mesmo verbo do verso 6, ressuscitou. Ressuscitar, vivificar, a mesma coisa. Então, como que ele vai dizer que ele e nós éramos antes de Cristo vir? Como é que é o homem antes de Cristo vir? Ele vai descrever como morto. Ou seja, em relação às coisas espirituais, em relação às coisas de Deus, nós éramos mortos. Em relação às coisas de Deus, nós éramos mortos. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que em relação às coisas de Deus, nós éramos completamente incapazes. Então, morto, você quer Deus ou você quer o diabo? O que o morto vai fazer? Ele vai levantar a mão dele e vai falar, não, o morto não fala nada. Para o morto falar, para o morto decidir, para o morto pensar, para o morto agir, o que precisa acontecer primeiro? Ele precisa de ressurreição. Ele precisa receber vida naquele cadáver. Então você tem que reconhecer, sem Deus eu era um cadáver. Sem Deus eu era só o esqueleto. Eu estava morto. Eu estava sem vida. E, portanto, completamente incapaz. Outra passagem que vai mostrar isso está em 1 Coríntios. Abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 11. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está?
Para aí, vamos entender essa pergunta. Então, quem é que sabe sobre você? Quem é que sabe sobre você? O seu próprio espírito sabe sobre você. Então, talvez você tenha chegado aqui, você chegou aqui, você me deu um grande sorriso, apertou minha mão, me deu um abraço, e eu falei assim, ó, fulano está muito feliz. Ela está feliz, você sorriu para mim e está feliz. E no fundo do seu coração você não está feliz. Eu só vi o seu rosto. Quem realmente sabe o que está no coração, no seu coração, nas profundezas, é você. É o seu espírito. Aí ele vai dizer, assim também, verso 11, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Assim como quem sabe sobre você, o teu espírito, quem sabe sobre Deus é o Espírito de Deus. Aí ele vai dizer no verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por isso que ele vai dizer nos versos 12 e 13, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o homem natural não tem a capacidade de entender as coisas espirituais. Porque ele está morto, porque ele é um cadáver, porque ele é um pecador, porque não há quem busque, porque não há quem entenda, ele não é capaz de entender. Então você vai conversar com o homem natural e você vai falar, você tem que crer em Jesus. Ele não vai entender por que tem que crer em Jesus. Vai parecer, como diz o verso 14, uma coisa, uma loucura. Por que eu vou vender tudo que eu tenho para fugir perseguido de Jerusalém e deixar minha casa, minha família? Isso lhe parece loucura. Para o homem natural, você vai dizer, ser alcoólatra é pecado. Se ele é alcoólatra, ele vai dizer, não, eu gosto de ser alcoólatra. Então, os mandamentos de Deus vão parecer loucura para o homem natural, a menos que, o que ele precisa receber? O que ele precisa receber? Verso 12. Ele precisa receber o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer. Ele precisa de Deus iluminando ele. É igual a Efésios 2. Ele precisa ser ressuscitado por Deus. Ele precisa da obra de Deus. Se não tiver o Espírito de Deus apresentando Deus a ele, ele não vai conseguir. Abre Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é muito importante sobre esse assunto. Ó, nós vamos começar lendo do capítulo 7, na verdade. Enquanto a gente estiver lendo, eu vou mostrar para vocês que o que Paulo ensina aqui é o mesmo que Jesus ensinou em Mateus 19. Então vamos ver em Romanos 7, onde ele diz assim, ó. Romanos 7, verso 7. Vamos ler todo mundo junto. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, a lei diz não cobiçarás. Qual dos 10 mandamentos é esse? É o 10º. Então, Paulo está falando aqui dos 10 mandamentos. Então, ele diz assim, ó. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, se não houvesse lei,
eu não saberia o que é pecado. Esse é um princípio muito importante. A gente sabe o que é pecado com base nos mandamentos. Então, se não tivesse um mandamento dizendo não adulterarás, a gente não teria como saber que adultério é pecado. Então, aqui nós vemos que a função da lei é explicar o que é pecado. Agora, olha só o que ele vai dizer no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Deixa eu explicar essa parte aí que é muito importante. Então, quando ele diz assim, ó, verso 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. O que ele quer dizer com isso? Depois ele vai dizer que o pecado tomou ocasião pelo mandamento. É o seguinte, quando você não conhecia nada de Bíblia, quando você era ignorante de Bíblia, assim como o apóstolo Paulo, vocês leram em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um fariseu. E qual era uma das principais características do fariseu? Ele tinha um entendimento raso, distorcido, superficial da Bíblia. Tem gente que acha que os fariseus eram grandes conhecedores da Bíblia. Mentira. Eles eram grandes deturpadores, leia os 4 evangelhos. Mas veja que Paulo diz aqui, quando ele diz, eu, em algum tempo, vivia sem lei, ele está se referindo ao seu tempo de ímpio, ao seu tempo de judeu fariseu, onde ele vivia sem entendimento e conhecimento real da lei de Deus. E quando você não tem conhecimento e entendimento real da lei de Deus, tem um monte de coisa que a lei proíbe, que a lei de Deus proíbe, você não sabe, e tem um monte de coisa que a lei de Deus manda e você também não sabe. E como você não sabe de nada, você fica lá tranquilo, achando que está tudo certo, que está tudo bom, sem saber da sua doença. Então, para imaginar isso, pense no seguinte cenário. Imagina que você tem uma doença grave, mas que não teve sintomas nenhum. O que acontece com uma pessoa com uma doença grave sem sintomas? Quer dizer que ela está bem? Não está bem, mas ela não sabe que está mal. Aí vamos dizer que vai chegar o médico e vai falar, ó, vamos fazer os exames aqui, fez os exames, ó, você tem isso daqui. Esse médico é a causa da doença? Não. O médico está revelando a doença. É isso que Paulo está falando sobre a lei. Eu não conheceria o pecado senão pela lei. Ou seja, quando eu conheci a lei de Deus, depois que ele teve encontro com Jesus, ele conheceu a lei de Deus, de fato, ele passou a entender que ele era morto, ou seja, aquela lei o matou. Eu entendi agora que eu era morto, achando que eu era vivo. Então a lei revela o pecado. Ele vai dizer no verso 12. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é boa. Os mandamentos são bons. Mas eu descobri que eu tenho um problema. Eu descobri que eu não sou bom. Os mandamentos me mostraram que o problema não é o mandamento. É o que ele vai dizer no verso 13. Logo, tornou-se o bom em mim morto de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vencido sobre o pecado. Então a lei vai mostrar para você que o pecado é excessivamente maligno, mais do que você pensava. A lei te mostra a profundidade, a gravidade. Então, antes de conhecer o sexto mandamento, vamos pensar no sexto mandamento. Qual o sexto mandamento? Não matarás. Você fala, não, esse aí eu já conhecia. Conhecia não. Nem Paulo conhecia esse mandamento antes de, quando ele era fariseu.
E quando Paulo era fariseu, ele pensava que não matarás era só se ele puxasse a faca e cortasse a garganta de alguém. Depois que ele se tornou cristão, ele descobriu que há outras formas de matar. Quando Paulo era fariseu, ele pensava que não adulterarás era só se ele deitasse na cama com outra mulher. Quando ele conheceu Jesus, ele aprendeu que quem olhar para uma mulher com má intenção já cometeu adultério em seu coração. E aí o pecado se mostrou pior do que ele jamais tinha imaginado. Não adoro outros deuses. Eu pensava que eu conhecia não adoro outros deuses. Eu pensava que não adorar outros deuses, não fazer outra imagem, só se eu tivesse imagem de algum deus hindu. Eu descobri que o buraco era mais embaixo. Isso é conhecer os mandamentos. Isso é conhecer a lei. E quando você conhece a lei, você conhece a sua própria doença. E aí você vai descobrir que é pior do que você pensava. Você achava que estava ruinzinho. Aí você descobre que seu problema é pior. E aí Paulo vai falar de uma guerra interior do ser humano. De uma guerra. Olha só a guerra que ele vai descrever. Porque, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Está vendo a guerra? O que eu quero fazer eu não consigo, eu faço o que não quero, o que eu não quero eu faço. E a lei é boa. A lei é boa. Ele vai dizer assim, ó. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele vai começar a falar dessa guerra. Verso 22. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Só que tem um problema. Em Mateus 19, Jesus disse, lembram? Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Eu já entendi com o meu entendimento. Mas eu vejo uma guerra dentro de mim. Como é que eu vou conseguir? Isso está muito difícil. Como é que eu vou conseguir? Tem essa guerra. Eu entendo, eu quero, mas eu não consigo. Como que eu vou vencer esta guerra para que eu guarde os mandamentos? Como que eu vou vencer essa guerra para que eu guarde os mandamentos, para que eu herde a vida? Essa é a problemática que Paulo está colocando. Como é que a gente vai conseguir guardar os mandamentos? Se eu tiver um entendimento superficial dos fariseus do mandamento, é muito fácil. Só que aí não é os mandamentos. É uma invenção da sua própria cabeça. Guardar os mandamentos é difícil. É mais do que difícil. É impossível. É isso que Paulo vai falar aqui. Ele vai falar no verso 24. Miserável homem que eu sou. Verso 24. Miserável homem que eu sou. Eu constatei que eu sou miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem que vai me livrar desse desespero? Eu não consigo. A resposta vai vir no capítulo 8. Aí vai vir o capítulo 8. Verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era, olha a palavra aí, qual é a palavra? Impossível a lei. Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Todo mundo junto, verso 4.
para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como é que a justiça da lei se cumpre em nós? Não é quando nós andamos pela nossa própria força. Carne é natureza humana. Você reconhece que para você é impossível. Você reconhece que para você é impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então você anda na força de Deus. É impossível para o homem e por isso você anda na força de Deus. É igual a ressurreição mesmo. Se falar assim, é possível um morto ressuscitar? Para o homem isso é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são impossíveis. E aquele que disse para Lázaro, saia para fora, ele disse para nós, abra os teus olhos para enxergar a glória do Evangelho. Então, a guarda dos mandamentos é possível para aqueles que têm o Espírito de Deus, porque não guardam pelas suas próprias forças, mas guardam pelo Espírito de Deus. Isso que ele vai ensinar logo em seguida. Ele diz no verso 7 assim, ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que a inclinação da carne da natureza humana é inimizade contra Deus? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a natureza humana tem em si mesma a capacidade de se sujeitar à lei de Deus? Resposta, não. Em você, você não tem força nenhuma. Em você, sozinho, você é morto. Do que eu preciso então? Verso 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, olha só que porém glorioso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não tem força para guardar a lei de Deus. Porque a força não vem de você, vem do Espírito de Cristo. Olha só que coisa interessante. Esse verso aí é uma das maiores provas da divindade de Cristo. Vocês veem que o Espírito de Deus, aí no verso 9, é o Espírito de Cristo. É a mesma coisa. Perceberam? O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. Então é um Espírito, porque o Pai e o Filho são o mesmo Deus. Muito bem. Então, nós vemos que o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele não traz aqui dizendo, ó, é impossível, aqui é muito importante, é impossível, nós somos incapazes, então vocês jogam a lei de Deus fora. Tem isso que tem gente que quer fazer. Então é difícil, é impossível para a gente, então os mandamentos de Deus não interessam. Não é isso que ele diz. Ele diz, é impossível, é difícil, é mais do que difícil, é impossível. Então, se apoie na graça de Deus. Se apoie em Deus, clame a Deus, peça força a Deus. O que é impossível não é para você desistir, pelo contrário. Eu quero que vocês percebam aqui que ao descobrir que a salvação é impossível, nós estamos recebendo um grande jato de ânimo. Eu vou mostrar para você como isso aqui é para você se animar. Descobrir que é impossível tem que te animar. E eu vou explicar por quê. Porque se fosse impossível, você não soubesse, é impossível, mas você não sabe. Quando eu era professor, tinha um jogo que eu fazia com os alunos, e eu propunha esse jogo com os alunos. Só que o jogo não tinha solução. Eu gostava de dar no primeiro dia de aula, ó, vocês têm que resolver isso daqui. Aí eu falava, ó, quem resolver vai ganhar um prêmio. Aí depois de 2 semanas eu avisava, não tem solução, é impossível resolver. Nessas 2 semanas os alunos ficavam ali. Como é que resolve? Papapá, ninguém nunca resolvia porque era impossível. Então quando você tem algo que é impossível, mas você não sabe que é impossível,
É muito fácil você pular de desistir, porque é tão difícil, é muito difícil, tentei e eu não consigo. Talvez outros consigam, mas eu não vou conseguir. Aí você desiste. Porque você acha que é possível para outros, mas não para mim, é muito difícil, eu não quero. Não, você tem que entender que é impossível para você e para qualquer outra pessoa. E isso é uma palavra de esperança, porque aí você vai parar de tentar por você. Você vai parar de tentar pela sua própria força e você vai passar a ter esperança em Deus. Você vai passar a ter esperança em Deus, não mais em você. É completamente diferente. O cristão que tem o Espírito de Cristo, ele enfrenta diversas situações e ele tem a sensação de que ele não vai conseguir. Ele tem a sensação de que acabou. Vocês nunca tiveram situações assim? Você pensa assim, eu não vou conseguir passar por isso. Aí, de repente, seu coração enche de esperança. E você começa a entender. E começa a ver aquela esperança, aquela força que surge do nada. E você não entende. Depois você passa por aquilo, você olha para trás e você pergunta assim, como é que eu consegui perseverar? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu não me matei? Como é que eu não pulei do barco? Como é que eu não... Pô, mas naquele momento parecia que parecia impossível. E eu vou te dizer, era mesmo. Era mesmo. Sem Deus você não passaria. Quando vem aquela tentação. Quando vem aquela voz dizendo, larga tudo. Larga essa mulher, larga a igreja, ceda, largue seu marido, larga de mão essa história aí, pare de crer. Será que Deus existe mesmo? Será que não surgiu tudo do nada? Será que não começou com a explosão, termina com a explosão? Vem esses pensamentos e tudo parece perdido. Mas aí Deus vem e mostra que para o que o homem é impossível, para Deus é possível. Então, é uma das verdades mais gloriosas da Bíblia. É você entender e aceitar que a salvação é impossível para você. Isso vai até te ajudar a se relacionar com outras pessoas. Às vezes tem uma pessoa que se relaciona e você fala assim, essa pessoa aí, não tem jeito que ela vai se converter. É muito cabeça dura, muito teimoso, não tem jeito. Para ela não tem jeito mesmo não. Você tem que pensar assim, realmente se deixar ela sozinha por conta própria, não tem jeito. É igual você falar assim, ó, você quer saber o que é a salvação? Achar que o homem vai se salvar sozinho? Se você desconsiderar o Espírito Santo, Deus, é igual o seguinte, deixa a minha filha, se eu deixar a minha filha aí de 1 ano, eu deixo ela na cozinha e falo assim, filha, você que vai fazer o almoço hoje e você vai cozinhar. Sozinha ela vai fazer o almoço, vai cozinhar? Não, vai morrer de fome. Vai ficar com fome. Ela não tem essa capacidade. Tem que o papai e a mamãe fazer por ela. A salvação é assim, é obra de Deus. Se você falar para uma pessoa, guarda os mandamentos e parar por isso, é igual deixar uma criança e mandar cozinhar. Um bebê e mandar fazer a comida dela. Guarda os mandamentos sim, mas só tem um que vai possibilitar você a guardar os mandamentos. Jesus. Só tem um que vai ser a tua força. Jesus. Sem isso você vai estar perdido. Sem isso você vai abandonar Deus. Sem isso, a primeira tentação que vir você vai ceder. Sem isso você vai abandonar a sua família. Sem isso você vai ser um invejoso. Sem isso, a primeira dificuldade você vai pensar coisa terrível. Não existe força em nós mesmos. Nós somos criaturas pecadoras, limitadas, e quando você entende isso,
aí eu começo a ter, inclusive, esperança em relação às outras pessoas. Tem gente que fala assim, ó, fulano é muito difícil, não tem jeito não. Eu já penso comigo mesmo. Em breve Deus vai fazer uma surpresa para essa pessoa. Porque Ele dá força. Ele ilumina os olhos. E isso nos... Tem mais uma passagem que eu quero ler antes de a gente prosseguir aqui. João capítulo 6. João capítulo 6. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então aí entra o que nós vimos lá em 1 Coríntios, que o homem carnal natural não entende as coisas espirituais. Então Jesus estava dizendo, eu sou o pão que desci do céu. Vocês que são espirituais, vocês entendem o que é o pão que desceu do céu. Eles que eram carnal, que pão que desceu do céu? Falavam, que pão que desceu do céu? Jesus. A gente conhece o pai e a mãe dele, ó, José, Maria, o carpinteiro. Que pão que desceu do céu? Aí olha só que Jesus vai falar no verso 43 e 44. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmurei entre vós. Verso 44, todo mundo junto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Alguém pode ir até Jesus sozinho? Alguém pode ir até Jesus pela própria força? Alguém pode ir a Jesus pelo próprio entendimento, pela própria cabeça? Ninguém pode vir até mim se o Pai não pegar pela mãozinha. É essa a ideia. Se o Pai não pegar pela mãozinha no colo e levar até Jesus. Ou seja, não é por força própria, Deus é a nossa força, como está escrito em Filipenses capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é posso todas as coisas, ponto final. Aí você é um arrogante. Se você posso todas as coisas pela minha força, isso são as palavras de um arrogante. Não. Não posso nada pelas minhas próprias forças. Primeiro ponto. Nada. Nem acordar de manhã, nem saber se eu vou estar vivo, pelas minhas próprias forças, nada. Mas naquele que me fortalece, posso todas as coisas. Crer, ir até Jesus, clamar, orar, ser atendido, ter esperança, vencer. A salvação é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então era possível um rico ser salvo no tempo dos apóstolos? Para ele, não. Como que ia pensar a cabeça do rico na cabeça dele? Pela própria força dele. O que ele ia pensar? Eu não vou largar meus bens. Mas Jesus disse que para Deus tudo é possível. Então, podia ser salvo ricos. Então, com isso em mente, vamos ver algumas implicações práticas muito importantes. Isso aqui tem implicações práticas para a maneira com que você vive a sua vida cristã. Então você vai ler os 10 mandamentos, em vez de achar que é tudo pela sua própria força, você vai saber que é tudo pela força de Deus. E se tudo é pela força de Deus, existem atitudes, existem ações que refletem quem de fato crê nessa verdade. Então vamos lá. Uma das características práticas de quem crê que é impossível para o homem, mas que a força vem de Deus, é estar em constante oração. Oração é das marcas da dependência de Deus. Então, se tudo que eu acho que eu faço sozinho, eu não preciso pedir. Tudo que eu faço sozinho, então vamos pensar nisso dentro da esfera humana, não na esfera espiritual, esfera humana um pouquinho aqui, né? Então, tem coisas que eu sei fazer sozinho, como ligar um computador. Então, eu tenho um computador na minha casa, eu nunca liguei para você falando assim, ó, fulano de tal, pode vir aqui em casa ligar o computador para mim? Por que eu nunca fiz isso? Porque eu sei ligar e eu ligo sozinho. Por que eu nunca liguei para a sua casa
perguntando como é que se liga o meu celular, porque eu já sei. Agora, alguns meses atrás, eu liguei para o meu irmão Douglas. Eu tinha pouco tempo tirado minha carteira de motorista, eu liguei para o meu irmão Douglas e falei assim, me ajuda a trocar o pneu, porque o meu pneu furou aqui no meio da rua. E eu estava recém com a minha carteira de motorista, ainda mais trocar pneu, que eu não vou mesmo. O Douglas falou, por que eu pedi essa ajuda para ele? Porque eu não consigo. Entendeu a lógica? Agora, a gente aplicando isso ao mundo espiritual, tudo pelo qual você não ora é porque você se considera autossuficiente. Tudo pelo qual você não ora é porque você se considera autossuficiente. Então Jesus diz assim que você tem que orar. Perdoa as nossas dívidas. Se você está orando, perdoa as nossas dívidas, você está reconhecendo que você não é autossuficiente na sua justiça. Você precisa de perdão. Então não tem uma justiça autossuficiente. Jesus te ensina a orar. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Se eu estou pedindo para ser livre no momento da tentação, eu estou reconhecendo que eu sou fraco na tentação e que eu não consigo fazer a vontade de Deus sozinho. Então, a oração é a marca de quem reconhece a graça de Deus para cumprir os mandamentos. Então, existe uma confusão muito grande na igreja moderna. Eles acham que se você falar em mandamentos, que você tem que guardar os mandamentos para herdar a vida eterna, tem gente que acha, então eu vou guardar pela minha própria força, Não. O fato de você ter que fazer algo é o contrário. Jesus manda o que fazer para que você busque nele como fazer. Ele não está te mandando você fazer sozinho. É o contrário. Se você tentar fazer sozinho, você vai entrar naquilo que Paulo percebeu lá em Romanos 7. Que de mim mesmo não habita bem algum. Que de mim mesmo não habita bem algum. Você não é para fazer sozinho, é para fazer na graça. E por isso você vai fazer em oração. Então, a oração é uma das atitudes práticas de quem reconhece a sua própria autoinsuficiência e reconhece a dependência em Deus. E a segunda coisa é o constante estudo das Escrituras e ouvir as Escrituras sendo pregadas. Então, uma das maneiras que eu estou usando a palavra arrogância e a palavra bíblica é arrogância mesmo. O que é arrogância? Vamos só definir aqui antes de eu prosseguir. Arrogância é tudo que você acha que é mais do que você realmente é. Não é isso? Então, eu acho que eu tenho essa grande capacidade. Na verdade, não tenho nenhuma. Fui arrogante quando eu fico insistindo que eu tenho. Então, você é um arrogante quando você não ora porque você está agindo como se não precisasse de Deus para orar, certo? Em relação à Bíblia, nós vimos em Romanos 3 que uma das características da depravação do pecado humano é que não há quem entenda. Nós vimos em Romanos 3, não há quem entenda. Então, a pergunta é, você acredita que você entende das coisas espirituais e das coisas de Deus por conta própria? Sim ou não? Se a sua resposta é sim, então você é arrogante. Porque ninguém conhece as coisas do Espírito de Deus, ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. Sabe como uma pessoa que não te conhece direito e fica insistindo que sabe tudo? Sabe tudo. É assim a gente com Deus, quando a gente quer saber de Deus por conta própria. Eu já sei. Não, isso é arrogância. A humildade é, eu preciso saber. Eu preciso que Deus me ensine. E se você realmente acredita que Deus precisa ensine, você sempre vai estar com a Bíblia por perto. Você sempre vai estar com a Bíblia querendo saber o que a Bíblia ensina. Aí é humildade. Você vai estar sempre querendo ouvir quem ensina a Bíblia. Você vai querer vir para a igreja para aprender a Bíblia. Isso é uma mente humilde. Porque em nós mesmos não há quem entenda.
Não há quem entenda. Logo, eu preciso ser ensinado para que eu entenda. Porque de mim mesmo eu não entendo, então Deus precisa me ensinar. Eu sou fraco, Deus precisa me dar a sua força. Eu sou ignorante, Deus precisa me dar o seu entendimento. Eu não tenho nada de mim mesmo. Nada. É por isso que eu nunca frequentaria uma igreja que não prega a Bíblia direito. Isso é uma convicção muito grande no meu coração. Se uma igreja não prega a Bíblia com fidelidade, fica falando de outra coisa, fazendo outra coisa, eu seria muito arrogante se eu ficasse nessa igreja. Muito arrogante. Por quê? Porque eu sei que eu sou... Vamos lá, vamos entender o raciocínio. Frank Brito é fraco ou forte? Extremamente fraco. Eu, de mim mesmo, sou fraco. Aliás, se fosse por minha própria conta, Efésios 2, eu estaria morto. Então, se sem Jesus eu sou fraco, eu preciso que ele me ensine a sua palavra. E é por saber que eu sou fraco, eu preciso que ele me ensine a sua palavra, eu não posso ficar perto de gente me confundindo. Se eu só ouço pessoas confusas, eu sozinho já sou confuso. Eu sozinho já sou confuso. Aí você fala, você, pastor, você é confuso, mas você parece tão claro aqui. Se tem alguma clareza aqui, é porque Deus me ilumina. Deus me iluminou para entender. E você precisa ser iluminado para entender. Por isso Jesus diz, acautelai-vos dos falsos mestres que trazem confusão. Eu posso, sem Cristo, eu seria enganado por qualquer um. Eu seria enganado. Por isso, por reconhecer a minha dependência da graça de Deus, por reconhecer que eu sou fraco e eu preciso de Deus, eu só quero ouvir quem vai falar disso daqui. Com clareza. Eu só quero ouvir quem vai falar disso aqui, porque eu preciso. Então, as duas marcas de quem anda na dependência do Espírito de Deus, da graça de Deus. Ele quer ver a Bíblia com clareza, ele quer ouvir muito a Bíblia com clareza, porque ele sabe que ele precisa para entender, e ele quer orar muito, porque ele sabe que se ele não receber, ele não tem. Isso é humildade diante de Deus. Ele quer a palavra, ele quer as orações, porque ele sabe que sem isso ele está em trevas. Eu não sei de nada se a Bíblia não iluminar. Eu não sei de nada se a Bíblia iluminar. Então veja que tem pessoas que falam assim em relação à oração. Eu só oro... Eu nem oro muito, não. Eu só oro assim, falando obrigado, Deus, obrigado, Deus. Tem gente que fala assim. É outra marca da arrogância. Porque se você não pede, é porque você pensa que já tem. Ou que você vai conseguir sozinho. Eu não consigo nada sozinho. Se eu tiver 1 centavo no meu bolso aqui, é Deus que me deu. Por isso que eu tenho que pedir, 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 pedir. Porque sem ti, sem mim, Jesus disse, João 15... nada podeis fazer. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o Espírito de Deus, eu seria mais ignorante do que qualquer um. Eu não sou ignorante por causa do Espírito de Deus. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Deus, me mande os teus pregadores, me mande os teus mestres, me mande os teus pastores, me ensine minha palavra, me ensina a orar. Me ensina, me mande quem me corrija, porque sem a tua graça eu estaria morto. Eu estaria morto. Eu não tenho a capacidade de guardar nenhum dos 10 mandamentos. Sem a graça de Deus eu teria lido e eu estaria confuso. Tudo o que eu sei é porque Deus, pelo seu Espírito, Ele me ensinou. É essa mentalidade do verdadeiro e maduro cristão. O cristão maduro sabe que nada procede dele.
O cristão maduro sabe que tudo que ele sabe, que ele tem, que ele faz, é porque Deus, em sua graça, capacite. Então vamos voltar em Mateus 19. Verso 17, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? Jesus diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, etc, etc. Pulem agora para o verso 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. O que Jesus pediu para ele era fácil? Não. O que faltou nesse jovem? O que faltou nele? Faltou humildade para dizer, Senhor, para mim é impossível, mas faça um milagre. Faça um milagre. Você está falando dos mandamentos aí, eu já constatei que eu não consigo. Eu não consigo, não. Ele ficou na esfera das possibilidades humanas. Ele ficou calculando o que humanamente seria possível ou não. Esse cálculo é maldito. Quando você vê algo que parece impossível, você não fala assim, eu vou embora porque para mim não dá. Você vai falar, para mim não dá, mas Deus, pelo amor à minha alma, por quem tu enviaste teu filho para morrer, abra o mar por um milagre. Abra o mar vermelho por um milagre. Eu não consigo, os teus mandamentos são muito difíceis. Mas tu, Senhor, tu podes abrir o mar vermelho para eu passar. Porque o que é impossível para o homem se salvar, é possível para Deus. Ele abre o mar, ele faz o sol parar, ele ressuscita mortos, e o mais glorioso milagre de todos, ele converte corações duros como o teu. Esse é o mais glorioso dos milagres. Ele pega corações duros, exatamente como o teu era. Ele transforma pelo seu Espírito em um coração de carne, que vai crer e obedecer nos mandamentos. A salvação é um milagre. E glória a Deus por isso. A última coisa que eu vou falar é o seguinte. Na Bíblia você vai encontrar as seguintes palavras: escolher, decidir, querer. Escolher, decidir, querer, vontade. São palavras que você encontra na Bíblia. Então vocês precisam querer Deus. Vocês precisam escolher a vida. Vocês precisam desejar Jesus. Porém, vocês nunca vão ver na Bíblia uma expressão que você vê muito na boca do povo, que é a expressão livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio não acontece na Bíblia. Eu vou explicar para você a diferença. A palavra arbítrio. Agora vamos voltar para a nossa aula de português. A palavra arbítrio significa escolha, decisão. Vocês conhecem a palavra árbitro? No futebol tem o árbitro, que é o juiz. Tá? Então o juiz, o que ele faz? Ele decide ali quem fez falta, quem não fez, etc. Então arbítrio significa decisão, escolha, vontade. Então a Bíblia diz que nós temos decisões, que nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos ter uma vontade correta, conformada. Mas a Bíblia não ensina que essa escolha do homem é livre. Então preste atenção na palavra livre. Abre em João 8. João 8.
João 8. Verso 33. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. E servo aí tem a conotação de escravidão. Então, eu desafio você hoje aqui, ó. Eu quero que você, a partir de hoje, tome uma decisão. Nunca mais eu vou pecar. Você fala, não consigo. Eu não consigo decidir isso. Então, você viu que a sua vontade não é totalmente livre. Porque você tem algumas coisas que você não consegue evitar. Aí Jesus vai falar aqui assim, ó. Verso 32. Todo mundo junto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para alguém ser verdadeiramente livre, tem algo que precisa acontecer. Que é o quê? O Filho libertar. Então, o ser humano, ele faz escolhas, ele toma decisões. Só que essas decisões sem Cristo não são livres. É escravizado pelo pecado. Existe uma escravidão ao pecado que os homens acham que são livres e não são. Eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Eu adultero, eu cheiro pó, eu uso drogas, eu sou rebelde, eu sou livre, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Não, meu amigo. Você toma essas decisões porque até agora você é escravo de Satanás. Você é escravo de Satanás e por isso que você é adúltero, ladrão, e você acha que é livre. Livre, de verdade, é no dia que Jesus te libertar das trevas, e aí suas decisões serão livres. Isso é liberdade. Eu faço o que eu quiser, e mal sabe ele que ele está fazendo a vontade de seu pai, Satanás. Jesus está dizendo, ó, sabe, vocês não são livres. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe uma postura arrogante do homem. Sim, o homem toma decisões. Sim, o homem faz escolhas. Mas fora de Deus, são tudo escolhas de escravidão que conduz à morte. Qual é o sentido de você chamar de livre a sua decisão que você não consegue deixar de adúltero? Que liberdade é essa? O que isso é livre? Se você é um adúltero, mentiroso, ladrão, caloteiro, você é escravo do diabo. E nenhuma decisão dessa é livre, porque tudo isso vai te levar para a morte. O salário do pecado é a morte. No dia que Jesus te libertar, aí você vai deixar de escolher a morte e vai escolher a vida, porque você será livre do diabo e servo de Jesus Cristo. Já pensou alguém lá com o faraó no Egito falando assim, eu trabalho aqui porque eu sou livre. Isso aqui é meu trabalho livre. Toda manhã eu acordo como uma pessoa. Não, você está trabalhando porque você é escravo de faraó. Livre é quando o Senhor te resgata do Egito e te leva. Preste atenção como as pessoas do mundo, sem Cristo adoram falar que elas são livres para isso e aquilo. Esse dia eu estava vendo um jovem falando assim, eu sou livre para fumar maconha mesmo. Escravo de vício. O vício é uma escravidão, não é liberdade. Eu sou livre para ser beberrão. Que liberdade é essa? O que você realmente considera liberdade? Aí eu vou terminar então, convidando. Se você ainda não é livre, você vai pedir para Jesus te libertar hoje. Você vai falar para ele, eu quero essa verdadeira liberdade. Eu quero a verdadeira liberdade. Eu quero a verdadeira vida. Vamos orar.
Senhor meu Deus, eu confesso que por mim mesmo eu sou fraco, morto, pecador, cego, nu e inconsistente. E eu agradeço, portanto, por toda a força, sabedoria, entendimento, integridade que eu tenho, porque eu sei que não vem de mim mesmo, mas vem do Deus que me criou. Nos perdoa, Senhor, por tudo que nós já fizemos, achando que era por nossa própria força. Nos perdoa, Senhor, se algum dia nós acordamos e respiramos sem reconhecer que até a respiração vem de Ti. Nos livre, Senhor, do pensamento arrogante e perverso de pensarmos que nós somos autônomos no universo. Que nós venhamos reconhecer que toda a nossa suficiência, toda a nossa justiça, toda a nossa fé, todo o nosso arrependimento, tudo que nós temos, é porque o Espírito Santo de Deus foi nos enviado para nos socorrer. No nome de Jesus, eu oro. Amém.